você puder, abra comigo a tua Bíblia em Mateus capítulo 26, verso 14, e coloque o dedo, ou coloque aí o seu marcador, coloque um marcador de página, coloque uma fitinha dessas que às vezes na Bíblia tem, e abra comigo também a sua Bíblia, né, na mesma Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 12. Vamos ler primeiro Lucas, capítulo 6, versículo 12, e depois Mateus, capítulo 26, do verso 14 em diante. Nos coloquemos de pé, por favor. Verso 12 do capítulo 6 do Evangelho segundo escreveu Lucas, diz assim, olha, nessa versão que está projetada aqui na frente, diz assim: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Verso 13. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Verso 14. Simão, ao qual também chamou Pedro e André, seu irmão, Tiago e João, filho de Bartolomeu, verso 15. Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, verso 16, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Mateus, capítulo 26, verso 14 em diante, diz assim: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. No primeiro dia dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos e, enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? Pensei que era o meu celular aqui que estava fazendo esse barulho. Porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito, a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoou e partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira,
até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Amém. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor faça aquilo que precisa ser feito na noite de hoje, tratando conosco, ministrando no nosso coração, falando, Senhor, através da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos conduza, como nós pedimos a Ti, ó Deus, que tudo que for feito, dito, na noite de hoje, seja para a glória do Teu nome. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, por favor, se assentem. Eu tenho alguns minutos para falar com você sobre esse texto que nós acabamos de ler. Trazer para você uma meditação na noite de hoje sobre a vida de uma pessoa que tinha tudo para dar certo. Aliás, eu quero dar o tema desta mensagem com esta frase que acabei de citar. Ele ou ela tinha tudo para dar certo. Você conhece pessoas que tinham tudo para dar certo, não é? Às vezes você conversa com um menino, ou mesmo já uma pessoa vivida, pensa em gente inteligente. Você conversa com a pessoa, parece que ele foi dotado de mais inteligência do que outros. E aí você conversa com a pessoa, ele tinha tudo para dar certo, mas ele se enveredou, por exemplo, para o caminho das drogas. Se tornou um químico dependente. Tinha tudo para dar certo, mas ele preferiu viver à margem da sociedade. Ele tinha tudo para dar certo, mas ele preferiu andar segundo os desejos do seu coração. Ele tinha tudo para dar certo, para ser uma pessoa bem-sucedida, para ser um jovem, um marido, uma esposa bem-sucedida ou bem-sucedido, mas ele optou por andar por aquilo que os seus olhos viam, por aquilo que estava posto diante de si. E aí pessoas assim, nós olhamos e falamos, puxa vida, se tivesse aplicado 5% do conhecimento que tem, certamente a vida dele seria outra. Certamente ele poderia, inclusive, contribuir com a sociedade, e a sociedade seria outra. Mas tem gente que perde oportunidades, tem pessoas que abrem mão das oportunidades que são postas diante de si. E o texto que nós lemos hoje fala para nós acerca de uma pessoa que tinha tudo para dar certo. Eu quero falar com você sobre Judas. Pastor, hoje é noite de ceia, e noite de ceia a gente fala sobre Jesus que vai voltar para levar a sua igreja. Noite de ceia é noite que nós nos reunimos para falar com o Senhor, e a gente fica feliz da vida porque Ele foi preparar para a gente um lugar. De fato, todas estas coisas são verdadeiras. Mas a noite de ceia também é uma noite de concerto. Noite de ceia também é uma noite de nós colocarmos os pingos nos is. Noite de ceia é o momento também que nós nos examinamos a nós mesmos, como diz o apóstolo Paulo. Essa noite é uma noite de nós analisarmos quem nós somos. E nós podemos olhar para a palavra de Deus, nós olhamos para a palavra de Deus e encontramos hoje uma pessoa que teve todas as oportunidades. Se tem ou se teve alguém que não tinha o direito, não teve o direito de dizer que não teve oportunidade, esse alguém foi o Judas. A começar pelo primeiro texto que nós lemos, a Bíblia diz para nós que Jesus, quando vai escolher os seus discípulos, ele se separa
e tem um período de oração. A escolha dos 12, a escolha dos discípulos não foi feito aleatoriamente. Jesus não escolheu, vem você, vem você, vem você, vem você, vem você, vem também. Aí eu posso ir? Também vem, vamos resolver esse problema, eu preciso de 12 e a gente vai começar a fazer um período de pregação e depois vocês darão continuidade. Vem você também. Jesus não faz dessa forma. Ele diz a palavra de Deus que ele se retira para um monte a fim de orar, e ele passou a noite toda orando ao Senhor. A noite toda ele passou orando, certamente pedindo orientação a Deus, ao Pai, dizendo o seguinte: olha, eu preciso ter pessoas para me ajudar, pessoas que darão continuidade no ministério, na pregação do Evangelho, da paz, do reino. Eu preciso de pessoas e eu não posso escolher essas pessoas aleatoriamente. Certamente Jesus passou esse tempo em oração, pedindo direção ao Pai para que ele escolhesse os seus discípulos. E isto acontece quando amanhece o dia. O texto diz para nós, ele separa de todos os seus discípulos, de todos os seus seguidores, porque não eram apenas estes 12, já tinha um grande número de pessoas que seguiam a Jesus. E dentre aquelas pessoas, Jesus escolhe 12 discípulos. E nós lemos no texto o nome deles. Nós encontramos os nomes dos discípulos e lá no finalzinho do versículo 16, Lucas faz questão de dizer assim: e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Alguém que foi escolhido tinha tudo para dar certo. Alguém que foi escolhido com o joelho no chão. Alguém que foi escolhido por ninguém mais ou por ninguém menos do que o próprio Cristo. Foi selecionado, foi escolhido com o objetivo: olha, estes homens, eles darão continuidade à pregação do Evangelho. Estes homens foram escolhidos, eles vão ficar comigo durante 3 anos e meio. Estes homens ficarão comigo com o objetivo de, depois que eu voltar para o Pai, eles vão falar aquilo que eles viram. O Senhor tinha planos para esse grupo de pessoas, de derramar sobre eles o Espírito Santo, o que aconteceu no início dos Atos dos Apóstolos, com o objetivo destes homens agora saírem para pregar a palavra dele, para incendiar o mundo. Nós encontramos destes 12, alguns que fizeram história. Outros nós encontramos em algumas outras vezes nos textos, mas nós encontramos alguns que abraçaram o chamado, abraçaram o fato de terem sido escolhidos pelo Senhor, a ponto de fazer a diferença nos nossos dias hoje. E nós não nos cansamos de falar de João, nós não nos cansamos de falar de Pedro. Nós temos os discípulos que fizeram história, e Tiago, enfim, nós encontramos vários deles fazendo história, mas nós encontramos também um deles que não valorizou o fato de ter sido escolhido pelo Senhor. Judas tinha tudo para dar certo. Judas tinha tudo para fazer parte deste grupo seleto de homens, que a palavra de Deus nos diz que foram chamados e também receberam o nome, o título de apóstolos. Ele tinha tudo para dar certo, mas infelizmente Judas não quis isso. E é interessante porque quando nós olhamos para o texto que nós lemos posteriormente, registrado no Evangelho segundo escreveu Mateus,
A Bíblia é clara, Mateus é claro quando ele diz assim: então um dos 12, chamado Judas, o Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs o seguinte. É interessante que, da mesma forma que lá nos Atos, em Lucas, ele relata dizendo que foi escolhido pelo Senhor. Agora nós encontramos Mateus dizendo o seguinte: olha, esse mesmo cara que foi escolhido pelo Senhor, ele se macumunou com os principais sacerdotes da época e perguntou para eles o seguinte: escuta, o que vocês me dão se eu der uma ajeitada no meio de campo e entregar para vocês aquele que vocês estão procurando, aquele que vocês querem? Judas tinha tudo para dar certo, mas ele optou em ser um traidor. Foi uma escolha que ele fez. Judas tinha tudo para dar certo, porque ele era um cara inteligente, ele era um cara administrador, a ponto de ter sido escolhido pelo grupo para ser o tesoureiro de tudo aquilo que acontecia, de todas as entradas, de todas as saídas. Ele era um cara conceituado, ele era uma pessoa que tinha habilidade administrativa. Judas é uma pessoa diferenciada, que tinha tudo para dar certo. Talvez eu esteja falando com pessoas hoje que têm tudo para dar certo, tudo para dar certo. É um bom administrador, tem experiência com Deus, já entregou a sua vida para o Senhor. Eu vou falar um pouquinho sobre isso em Judas. Mas em algum momento parece que prefere ser outra coisa. E hoje nós vamos participar da ceia do Senhor, e nós não podemos meter a mão no prato, comer do pão e beber do suco da uva como traidores. Talvez você diga para mim: pastor, mas que palavra dura para a gente ouvir. Eu sei porque é dura para eu pregar. Analisemos um pouquinho sobre Judas. Escolhido dentre uma centena ou mais de seguidores de Jesus, faz parte do grupo seleto, faz parte do time de Jesus. Desse ele é destacado, ele é tirado. E olha, ô Judas, é o seguinte: a gente precisa de um cara aqui para administrar. Diz: rapaz, você tem uma coisa que eu sei fazer, administrar. Isso aí você pode contar comigo. Então beleza, a gente vai contar com você, você resolve tudo que tem que resolver, porque tem gente que abençoa o ministério de Jesus. Tem pessoas que contribuem com o ministério de Jesus, dão dinheiro para que Jesus pudesse fazer as suas cruzadas, para que ele pudesse fazer as suas viagens. A Bíblia fala para nós de mulheres que cuidavam das roupas de Jesus, da alimentação de Jesus. Jesus é cuidado pelo povo. E agora Jesus não pode ficar perdendo o tempo em cuidar da parte financeira. É escolhido então Judas, e Judas agora é o cara responsável para isso. Mas deixe estar que, além de ser tesoureiro, ele foi chamado como um discípulo, como um apóstolo. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre Judas, o apóstolo. Você já ouviu falar sobre Judas, o traidor, mas não ouviu falar sobre o apóstolo Judas. Eu quero falar com você hoje sobre o apóstolo Judas, que tinha tudo para dar certo, mas ele preferiu ser um traidor. Judas, o apóstolo, ele, selecionado, escolhido pelos seus pares, também acompanha Jesus nas suas viagens, nas suas campanhas, nas suas pregações. Judas viu Jesus ressuscitar Lázaro. Judas viu Jesus multiplicar pães e peixes. Judas viu Jesus curar leprosos.
Judas viu Jesus devolver ao cego a visão. Judas viu Jesus fazer o paralítico andar. Judas viu Jesus operar milagres dos mais variados. Você já pensou o que é isso? Judas também pregou. Eu não tenho dúvidas, e nem me fale que é uma heresia, porque nós vamos encontrar Judas no começo e no fim desse período de Jesus aqui. Mas eu não tenho dúvidas de que Jesus em algum momento e que Judas em algum momento entregou um folheto na esquina movimentada de Jerusalém, ou mesmo lá na Galileia, em Tiberíades, quem sabe em Betânia. Em algum momento Judas disse para os seus ouvintes, junto com aquela caravana que andava com Jesus, em alguns momentos talvez Judas dissesse o seguinte: escuta, olha, segue esse homem. Segue esse homem. Você viu o que ele é capaz de fazer? Mas mais do que isso, ele pode dar vida eterna para você. Eu não tenho dúvidas de que Judas talvez tenha exercido com excelência naquele primeiro momento. Talvez alguns dirão: pastor, está saindo em defesa do traidor. Mas eu só quero que você saiba o seguinte, que só é traidor aquele que está no meio, é aquele que faz parte do grupo, aquele que faz parte do time. Judas, ele era esse tipo de pessoa, ele fazia parte do time, ele fazia parte do grupo de Jesus. E não é exagero da minha parte pensar que Judas levou pessoas para Jesus, não é exagero da minha parte pensar que Judas apresentou pessoas para Jesus e vice-versa. Mas em algum momento da sua vida ele se perdeu. Em algum momento da sua vida ele retrocede. Os olhos nunca esteve postos no Senhor. Ele até falava de Jesus, mas ele ainda não havia entregue a sua vida para Jesus. Ele ainda não acreditava em Jesus. Nós falamos por 3 quintas-feiras na live sobre por que alguns se convertem e outros não. Por que algumas pessoas se convertem e outras não? Porque um grupo muito grande de pessoas seguiram a Jesus e um grupo muito grande se converteram, e desse mesmo grupo um monte de gente virou as costas e foi embora para sua casa. E essas pessoas não se converteram. No final da nossa conversa de quinta-feira, nós falamos que elas não se converteram só porque elas não se arrependeram. Judas agora ele está se preparando. No versículo 14 que nós estamos lendo, no verso 15 ele diz assim, 14 e 15 do capítulo 26: que quereis dar-me? Eu vou-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E deste momento em diante, o cara que tinha tudo para dar certo, ele procura uma ocasião para entregar Jesus. Alguém que foi escolhido, alguém que foi separado, alguém que foi selecionado debaixo de oração, debaixo do joelho. Jesus passou a noite orando, pedindo direção a Deus, e ele escolhe Judas, e agora Judas simplesmente o negocia. Olha, me dá 30 moedas e não me viu. Aliás, não foi nem ele que deu o preço, foram os sacerdotes. O que vocês vão me dar? Eu vou dar 30 moedas. Está feito o negócio, me dá as 30 moedas. E a partir daquele momento, é interessante o verso 16, e deste momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Daquele momento em diante, Judas já não é mais o mesmo. O cara que tinha tudo para dar certo, fez tudo errado. A pessoa que tinha tudo para dar certo, fez questão de fazer tudo contrário àquilo que ele aprendeu, aquilo que ele viveu durante esses últimos 3 anos com Jesus. Ele negocia Jesus pelo valor de 30 moedas. E interessante que o coração de Judas
já está petrificado. Mesmo Jesus ali na Páscoa, quando ele está tomando a ceia com os seus discípulos, Jesus diz o seguinte: gente, eu tenho algo para falar para vocês hoje. Estavam os 12 à mesa. Eu tenho algo para falar para vocês hoje. Certamente os discípulos olharam para Jesus e ansiosos, esperando uma fala de Jesus. Ele diz assim: olha, um de vocês vai me trair. Você pensou o que é isso? Os 12 que eu escolhi, um dos 12 que eu escolhi, um destes, um de vocês vão me trair. Talvez naquela conversa Jesus falasse um pouco mais explicitamente: olha, dos que aqui estão, um de vocês vão me entregar, vão me trocar por moedas. E os discípulos, um ou outro lá, preocupados, Senhor, sou eu? Será que sou eu? Eu que vou fazer uma burrada dessa? Eu que vou fazer isso? Olha a preocupação dos discípulos. Veja que Judas era um cara conceituado que ninguém disse para ele: será que é Judas? Não. Todos eles olharam para si e começaram a perguntar: Senhor, sou eu? Por um acaso sou eu? Olha a preocupação dos outros, que tinha tudo para dar certo e deu. A preocupação deles era: Senhor, é comigo? Senhor, sou eu que vou trair? Veja, chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos e, enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E aí Jesus diz um negócio interessante. Ele diz assim: olha, o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. É igual Pedro, o Longuinho. Quando Jesus prediz que Pedro vai traí-lo, e o sinal vai ser o galo, acho que qualquer um de nós, eu até disse uma vez sobre isso, disse que eu acho que se é comigo eu ia fugir para qualquer lugar que não tivesse galo, para eu não correr risco. Olha aqui o Judas. O Senhor dá uma dica: aquele que meter a mão no prato comigo. Mas Judas já estava cego. Hoje nós vamos participar da mesa do Senhor, os que aqui estão e os que estão em casa. E é importante que a gente faça uma análise hoje de como nós estamos. Se nós não vendemos, trocamos Jesus por qualquer coisa, se não houve uma troca dele, da presença dele, de se assentar à mesa com ele, por qualquer uma outra coisa que é passageira que o mundo oferece. Infelizmente nós temos muitas coisas sendo oferecidas hoje, não moedas para se trair Jesus. Mas às vezes nós traímos Jesus, ou corremos o risco de trair a Jesus, porque o mundo nos oferece tantas coisas que nos afasta dele, que nos distancia dele, e a gente meio que cegos, meio que com o coração endurecidos,
nós não percebemos que estamos trocando Jesus. Podemos não estar trocando por 30 moedas. Mas também pode ser que não estejamos todos dentro do rol dos escolhidos, nos comportando como um escolhido do Senhor. Alguém que tem tudo para dar certo, mas que em algum momento da sua vida prefere trocar Jesus por qualquer outra coisa. Eu gosto de Paulo quando ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Essa palavra, ela é tremenda. Esse versículo, ele é poderosíssimo. Porque quando eu me examino, eu dou nome aos pecados. A gente tem essa mania de, nós falamos acho que domingo passado, o pecado tem nome de mancada agora, né? Ixi, deu uma mancada, não foi pecado, foi uma mancada. A Érica que trouxe a mancada, né? A gente tem essa mania de apequenar as coisas, mas quando se trata a nosso respeito. Agora, quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Coríntios, o escritor diz o seguinte: olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Seja sincero com você. Talvez eu esteja falando para pessoas que têm tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo. Já foi separado, já foi escolhido, já caminhou com Jesus esse tempo todo, viu Jesus operar milagres não só na casa alheia, mas dentro da sua própria casa. O Senhor já abençoou com toda sorte de bênção, já prosperou. Durante esse ano, que foi um ano difícil para todo mundo, você está podendo contar vitórias das bênçãos que Deus te deu, mas ainda assim está distante do Senhor, mesmo sendo um, abre aspas, chamado, ou um seguidor de Cristo. Judas tinha tudo para dar certo, mas ele optou pela traição, ele optou pelo distanciamento, ele optou pela mornidão, ele optou por ficar com um pé lá e um pé cá. Se você olhar para o texto, você vai perceber que Judas era um agente infiltrado no meio dos discípulos. Nesse momento ele já começa a se comportar como um agente infiltrado dos sacerdotes. Ele diz o seguinte: olha, quanto que vocês vão me dar? Eu vou dar 30 moedas, está feito o negócio. E deste momento em diante buscava ele boa ocasião para entregar Jesus. Judas, ele tinha tudo para dar certo. Eu vou falar isso várias vezes para você gravar. Talvez você seja uma dessas pessoas que tem tudo para dar certo. Tudo para dar certo. Tudo para ser um João na vida. Para ser um Pedro na vida. Para ser um Paulo na vida. Para ser um Barnabé na vida. Para ser um Tiago na vida. Mas prefere ser um Judas, porque não se posiciona diante das coisas de Deus. Pastor, a gente ainda está em pandemia. Essa mensagem tem que ser em épocas normais, porque assim o povo não fica assustado e está tudo tranquilo. Em época de pandemia, o pastor tem que dizer assim: Deus vai curar todo mundo, eita glória. Judas tinha tudo para dar certo. Quando eu olho para Judas, não dá vontade de dar uma voadora nele? Aí a gente quer o errado, né? Quando a gente olha para Judas, diz: o cara foi escolhido por Jesus. Ele viu, foi testemunha ocular das coisas. Ele viu o que aconteceu, ele viu os milagres. E agora o texto vai avançar e a gente observa Jesus sendo traído. Jesus está agora com os seus discípulos. Judas vem liderando os soldados, a polícia do templo. Ele vem liderando agora
os soldados, porque já tinha combinado o seguinte: olha, aquele a quem eu der um beijinho, é esse o cara, prende ele. O escolhido, o separado, o apóstolo Judas, ele agora vem liderando, ele é o líder da tropa que vai prender Jesus. Que mudança radical, né? Que coisa assustadora esta de Judas. Ele chega para Jesus, Jesus diz assim para ele, ele dá um beijo em Jesus, Jesus diz assim para ele: amigo, por que você veio fazer isso? Amigo, não é colega, não é parça, não é outra forma de chamar Judas. Ele diz assim para Judas: Judas, amigo. Ele era mais do que um seguidor de Jesus, ele era amigo de Jesus. Ele tinha tudo para dar certo, Kathleen. Tinha tudo para dar certo. Mas ele optou por ser um traidor. Quantos João nós temos aqui hoje? Além do João aqui. Tem mais algum João aqui? Tem lá o João. Tem mais João aqui? Tem Mateus aqui? Tem Marcos? Na live deve ter bastante. Tem Tiago? Tem. Quantos Judas nós temos aqui hoje? O Judas ficou tão marcado que ninguém quer colocar o nome no filho de Judas. Judas agora ele é sinônimo de traidor. Judas agora é sinônimo de gente ruim, de gente má, de gente que cospe no prato que comeu. É claro que eu não vou falar para você olhar para o irmão do teu lado para ver se ele tem cara de Judas. Mas Judas optou, mesmo sendo amigo de Jesus, mesmo tendo caminhado com Jesus, mesmo tendo visto milagres, sinais, prodígios, coisas lindas Jesus fazendo, operando no meio do povo, Judas optou por trair o seu amigo, aquele que o escolheu. Talvez você, na noite de hoje, vai participar da ceia do Senhor e ainda não fez uma avaliação, não se examinou, como diz a palavra de Deus. Eu quero convidar você que está aqui hoje a se examinar, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E eu quero fazer um convite para você que na noite de hoje quer entregar a sua vida para Jesus. Talvez você já esteja na igreja. Judas fez parte da igreja de Cristo, mas ele não se converteu. Ele não cria no Senhor. E no momento que teve a oportunidade de se arrepender, ele não quis. Ele preferiu ir atrás das 30 moedas do que ir atrás daquele que perdoa os pecados do homem. Judas prefere a forca, ele prefere o suicídio do que pedir perdão do seu pecado, do que se arrepender. Judas tinha tudo para dar certo, mas talvez a soberba dele o impediu de pedir perdão. Talvez ele estivesse tão cego e ele não teve coragem, não conseguia achar o caminho para Jesus. E olha, sem medo de errar, se ele tivesse se arrependido, certamente o Senhor teria perdoado. Ao invés dele ir
para aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele preferiu ir pelo seu próprio caminho, a passos largos para o inferno. Judas tinha tudo para dar certo. Quando eu olho para Judas, eu faço uma avaliação da minha vida. Eu aprendo com Judas. Eu olho para o Judas, para a história de Judas, eu digo: opa, peraí. Eu não posso meter a mão no prato, comer do pão e beber do cálice, como se nada estivesse acontecendo, ou como se fosse uma coisa comum. Eu preciso agora me avaliar, porque se eu estiver comendo sem discernir o corpo e o sangue de Cristo, Paulo escreve dizendo que eu estarei comendo para a minha própria destruição. É sério o negócio. Eu aprendo com Judas, assim como eu aprendo com Paulo, assim como eu aprendo com João, como eu aprendo com Mateus, assim como eu aprendo com Pedro, eu também aprendo com Judas, a não ser como ele, a não me comportar como ele, a não ter o mesmo procedimento que ele. Judas tinha tudo para dar certo. Você é uma dessas pessoas que tem tudo para dar certo. Você que está em casa, você tem tudo para dar certo. Só não pode se comportar como aquele que trai ao Senhor Jesus. Você sabe o que é o pior? Para eu encerrar. Não sei se tem pior do que isso, mas tem, né? Nada é tão ruim que não possa piorar. O Judas negociou. Quanto é que vocês vão me dar? Faz 30 moedas e não me viu. Está feito o negócio. E ele foi para a mesa com Jesus. Ele fez e aconteceu, e foi sentar à mesa com Jesus como se nada tivesse acontecido. A vida durante a semana é desregrada, o namoro é sem limites, o falatório é exagerado, as mentiras se avolumam, as traições são comuns, mas eu me assento à mesa como se nada tivesse acontecido. Percebe isso? Judas tinha tudo para dar certo, gente. Talvez você não troque Jesus por 30 moedas, mas talvez o comportamento seja semelhante. Talvez a gente não venda Jesus por 30 moedas, mas talvez a gente se comporte do mesmo jeito, a semana toda, de qualquer jeito, o mês inteiro, negociando Cristo, traindo ao Senhor Jesus, e no dia de ceia eu me assento à mesa com Ele, como se nada tivesse acontecido. E hoje, assentado à mesa, o Senhor diz assim: olha, eu tenho uma notícia para dar para vocês. A notícia é: um de vocês vai me trair. A pergunta que se faz é: sou eu? Com a preocupação, sou eu? Será que eu pisei na bola tanto assim? Como os discípulos ficaram se perguntando ao Senhor. Judas sabia que quem tinha pisado na bola era ele. Judas sabia que quem era o alvo da conversa ali naquele momento por Jesus, ele sabia que era ele. Ele sabia que era com ele, mas ele preferiu a forca. Ele preferiu dar continuidade à sua vida de traidor do que se reconciliar com o Senhor. Judas prefere, e é uma escolha que ele faz, ele prefere a morte do que a vida.
E aí, olhando para a história de Judas, dá vontade de dar voadora nele. Judas, você teve oportunidade, cara. Irmão, você tem oportunidade. Deus está te dando oportunidade. O Senhor nos dá oportunidade todos os dias. E ainda assim, o coração está endurecido. Eu quero fazer um convite para você. Para você que é crente, ou pelo menos está na igreja, para entregar a tua vida para Jesus. Eita, pastor, não faz um negócio desse. Judas viveu de qualquer jeito, negociou Jesus, teve tempo, e ainda assim foi lá sentar na mesa para comer do pão e beber do cálice. Teve nome de discípulo, recebeu o título de apóstolo, foi escolhido debaixo de oração, mas ainda assim, ele preferiu trair Jesus. Tinha tudo para dar certo. Eu quero orar por você que na noite de hoje quer entregar a tua vida para Jesus. Talvez a gente tenha alguém aqui ou em casa que já pensou até em morrer. Porque o pecado que ele cometeu, que você cometeu, e eu não estou falando em ponto de acusação, como acusador, que não é o meu papel, talvez o diabo tenha soprado no seu ouvido que não tem solução para você. Mas a Bíblia diz que se tão somente a Cristo nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a iniquidade. Talvez o diabo diga para você o seguinte: olha, o pecado que você cometeu não tem jeito não. Jesus não vai te perdoar, Ele vai te perdoar sim. Se você entregar a tua vida para Jesus hoje, se você se reconciliar com o Senhor hoje, Ele te aceita e te recebe de braços abertos. Eu quero orar por você e com você. Se você puder se colocar de pé. Judas tinha tudo para dar certo, mas ele optou por não dar certo. Ele escolheu. A equipe de louvor vai cantar uma canção. Enquanto isso, o corpo diaconal vai se preparar aqui para a gente servir a ceia para você, mas não antes de nós orarmos juntos, não antes de nós nos colocarmos diante do Senhor, como a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Talvez você viveu o mês inteiro de forma desregrada, como Judas. Ah, pastor, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas está longe de ser alguma coisa parecida. Pode não ter recebido 30 moedas. Pode não ter negociado abertamente. Talvez na noite de hoje você se assenta para participar da ceia porque Judas era religioso. Judas era religioso. Diz: opa, eu tenho que estar com Jesus porque é Páscoa. E eu preciso estar com ele lá porque parece que ele vai fazer um negócio diferente. E outra, eu faço parte do grupo. Eu faço parte do time. Eu sou um dos 12. Eu preciso estar com Jesus. Eu não posso me distanciar agora, até porque eu preciso estar perto dele. Judas era religioso. Aonde Jesus estava, lá estava Judas também. Só que Judas não havia entregue a sua vida para Jesus. Não confiava em Jesus com todas as suas forças. Judas tinha tudo para dar certo. Talvez alguém diga a seu respeito: você tem tudo para dar certo. Talvez você pense: eu tenho tudo para dar certo. De fato. Mas as coisas só darão certo se Jesus estiver no controle. Jesus diz assim: sem mim, vocês não podem fazer absolutamente nada. Pode ser capacitado, pode ser uma pessoa habilidosa, pode ser o bambambam, mas sem Jesus, meu irmão, você não consegue fazer nada. Sem Jesus, você não vai para canto nenhum. Sem Jesus, você não chega a lugar algum. Vamos cantar uma canção e orar?